pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o canal Mundo Singular da Sophie, sejam bem-vindos. Eu sou o Nieliton. Eu sou a Érica e nós somos pais da Sofia. Nós somos pais da Sofia. Bem, pessoal, já fazia algum tempo que nós não aparecíamos aqui para conversar com vocês, para dividir, compartilhar os momentos que a gente tem passado, né? Hoje é 23 de abril, nós estamos aí no meio dessa pandemia, né, Érica? Principalmente aqui em Manaus, a situação ainda bem complicada, né? Mas a gente tirou esse tempo, né? Houve a parada dia 16 de março, aqui em Manaus, obrigatória, né? Das escolas, todo o comércio. E de lá pra cá, a gente tem se esforçado ao máximo para ficar em casa, Érica, fazendo atividades online, né, Érica? Essas atividades online, essas coisas todas à distância têm tirado o nosso tempo, bastante do nosso tempo, e muitas vezes não dá nem pra gente estar alimentando as redes sociais por conta da correria mesmo. Não porque a gente não queira. A gente já tinha prometido, né, gravar sobre o que tinha acontecido com a Sofia, sobre as convulsões, a convulsão forte que ela teve. Vamos dar o cereal dela aqui rapidinho. Bem, voltamos. Então assim, pessoal, houveram muitos pedidos para que nós compartilhássemos com vocês o que ocorreu no dia 26 de fevereiro, 26, 27, não estou lembrado bem agora, com relação à Sofia, né? Primeiramente, a gente vai lembrar vocês que a Sofia, ela tem esclerose mesial temporal, além de ser diagnosticada, né, Érica, com autismo. Isso. Essa esclerose, né, para as pessoas entenderem melhor, é uma mancha branca que ela tem no lado esquerdo do cérebro, que é o lado responsável pela comunicação, e que não tem, para a medicina, não tem cura. E essa esclerose é que essa esclerose é que desencadeia as epilepsias que ela tem. E desde os 2 aninhos de idade, a Sofia, ela toma medicação controlada, ela toma o Tegretol, que é a carbamazepina. Só lembrando que antes de a gente chegar no Tegretol, né, para a gente entender todo o processo, ela já havia tomado outras medicações. Isso, que não tinham dado certo, né? E pelo contrário, pioravam as crises dela. Pioravam as crises dela. Então o diagnóstico da Sofia, ele foi um diagnóstico bem difícil nesse sentido de controle, né, com relação às crises. Ela precisou ficar 24 horas sendo monitorada por eletrodos, né, num vídeo EEG, para que fosse possível detectar as crises que ela tinha. Mas isso daí foi algo já comentado em outro vídeo. Vocês que têm dúvida e querem saber mais detalhado, volta lá para ver o vídeo. Esse vídeo de hoje é basicamente para a gente estar falando do acontecido, por que depois de tanto tempo a Sofia toma medicação desde os 2 anos, a Sofia tem 8 anos agora, por que depois de 6 anos a Sofia voltou a apresentar uma crise convulsiva. Para a gente já começar com o pé direito com vocês, a gente já havia falado nos outros vídeos que a gente estava muito feliz, porque já são mais de 6 anos, né, Érica, que a Sofia não tinha nenhum tipo de crise. Os médicos conseguiram controlar a questão das crises. Todos os anos a Sofia ela faz exames que demonstram que ela tem quase crises, mas essas crises elas nunca se consolidaram por conta da medicação. Por conta da medicação. Né? Então indicava que ela ainda precisava fazer uso da medicação. Então, pessoal, em dezembro agora, a gente retornou com a médica da Sofia, né? Antes de mais nada, a gente não... Em nenhum momento a gente vai dizer pra vocês que houve erro profissional, que é negócio todo, né? Na verdade, a Sofia, como ela já tomava a medicação há 6 anos, e todo mundo sabe que medicação controlada, de uma certa forma, né? Ela tem os efeitos colaterais. E os pais, de certa forma, não querem, né? Não querem dar medicação, mas é algo que é necessário. E a gente sempre vinha esse tempo todo perguntando da médica se a gente poderia diminuir um dia chegar a Sofia não tomar medicação. Apesar dela ter esse quadro
e não apresentar tanto tempo, a médica sugeriu, junto com a gente entrou em acordo com a médica, de diminuir a medicação para ver como o organismo dela iria reagir. Isso foi no dia 30 de dezembro agora de 2019. E foi tranquilo, no mês de dezembro, Não, a gente foi de janeiro, né, a gente foi diminuindo. E ela ficou tomando apenas à noite a medicação, que ela toma a cada 12 horas. Né, que a Sofia ela já passou pode. para comprimido. No caso da Sofia, a gente solicitou para ver se diminuía essa questão por ela às vezes tomar medicação pela manhã dormindo, e era suspensão. Então, determinados casos resíduos, a gente tinha que ter todo um trabalho para limpando a boca dela com uma gaze, né? Imagina, né? Colocar a mão lá dentro da boca dela para limpar a boca dela dormindo não é algo muito confiável, né? Poderia a qualquer momento morder o dedo da gente, né? Enfim. E a médica mudou a medicação para comprimido e diminuiu a dosagem. 2000 anos depois. Sendo que ela ficou no mês de janeiro, a gente em observação, foi tranquilo, não teve nenhum problema. Não houve nenhuma mudança que a gente pudesse, né? E olha que a gente antecipar é bem... e relatar para a médica, né? Antecipar a consulta. E aí, e realmente pegou a gente assim totalmente desprotegido, porque como vocês sabem, a gente 6 anos sem ela ter convulsão, a gente não esperava. A gente foi dormir... Uma noite bem comum, né? Porque a gente tem os nossos protocolos antes de dormir. As crianças, elas todas escovam os dentes no mesmo horário, né? A gente passa o antisséptico bucal, se organiza todos para dormir. Aí foi nesse momento em que... estavam todos dormindo e eu fiquei ali, né? Como nossa rotina é sempre muito insana, às vezes eu fico, no horário de dormir, fico mais um pouco de tempo no celular. E aí eu levantei, eu acho que pra ver se a porta estava aberta, alguma coisa que eu fui fazer. E eu comentei, né? E quando eu voltei, o Neto falou assim, eu tô escutando o Heitor roncar muito alto. Eu disse, mas como, né? O Heitor roncar, o Heitor não ronca, né? Assim, só se estiver muito cansado mesmo. Aí eu... Não, sei lá, imagina, não ronco, sei lá, mas nariz entupido, é um barulho muito estranho. Um barulho incomum, né? Mas próximo mesmo de um ronco mesmo. E aí eu mexi no Heitor, então tava tranquilo. Aí a Sofia tava deitada simplesmente com a cabeça pra baixo no travesseiro. E eu levantei a cabeça dela. Quando levantei a cabeça dela, assim, foi a pior cena possível que alguém poderia ver. Ela, por muito pouco, ela não se afogou Ela tava sufocando na baba. Ela tava sufocando na baba. E aí a gente levantou desesperado, a gente chamou a atenção da vizinhança inteira, porque a gente tirou os outros 2 pequenos dormindo de qualquer jeito da cama, praticamente jogamos eles no banco de trás do carro, eu segurando a Sofia nos braços, foi muito aterrorizante. A sensação foi a pior possível. A Erika geralmente ela estava desacordada, é a mais desesperada, né? Mas nesse dia eu perdi meu chão, porque a Sofia, quando ela veio para os meus braços, ela veio desacordada, né? Ela estava toda molinha, foi desesperador. E além de estar desacordada, muita baba saindo da boca dela, né? E assim, o nosso maior medo era realmente ela broncoaspirar, né? Ela se engasga com a baba. Ela estava tendo bastante crise ocular, né? Os olhos mexiam bastante. E enfim, a gente conseguiu colocar no carro. A gente está conseguindo contar isso para vocês hoje, gente, sei lá, 2 meses praticamente depois. Mas para mim, assim, particularmente, sempre nos dias que se passaram era terrível comentar isso. A gente seguiu para o SPA, foi um erro, né? A gente teve para o SPA, mas em compensação era o local, mais próximo que nós tínhamos na nossa casa. E fazendo um parêntese e compartilhar com vocês a nossa indignação ainda com o sistema público de saúde, que no nosso Brasil é tão ruim, tão péssimo, né? A gente sabe que em perfeitas condições poderia atender a população de uma forma bastante boa, né? Mas a gente chegou lá no SPA faltando bastante insumo. Mas o que aconteceu de mais grave no hospital, aqui no SPA, foi o seguinte: que quando nós chegamos, foi uma loucura, porque eu fui com a bermuda que eu tava dormindo, roupa de dormir, as crianças no banco de trás, tudo com roupa de dormir, assustadas com o que estava acontecendo, porque elas estavam dormindo. A gente colocou, eu não conseguia falar com os meus pais, que moram aqui próximo. A Erika conseguiu falar com a minha tia, mas enfim, quando nós chegamos lá, a Erika saiu do carro com a Sofia, teve um senhor, né, da limpeza que ajudou a levar, porque imagina que a Sofia tem quase 40 quilos, pesada, e
Ela foi praticamente, Eu digamos que ela tava- tem quase o mesmo peso que eu. E eu com ela no braço, e assim, pra entrar, minha tu tinha que estacionar o carro, e tava as crianças dentro do carro. E eu pedi ajuda ali pro senhor que tava lá, que ele tava, da funcionário lá que tava varrendo lá à frente do SPA. Eu pedi ele, pelo amor de Deus, pra me ajudar a levar ela. Ele me ajudou a levar, colocamos ela lá e... Gente, a gente ficou sem estrutura, porque assim, então era 1h40 da manhã, eles deram diazepam, não... a princípio, quando Foi, chegou lá, deram diazepam, deram essa medicação pra ela, mas gente, é o seguinte, de 1h40 da manhã às 3h40 a gente conversando com a equipe, a gente falando que ela estava em crise e a equipe dizendo que ela não estava mais em crise. Mais em crise, mas assim, a gente via, tava bem nítido, porque ela ainda tinha... ela estava resistindo. Ia e vinha, né, as crises, porque ela tava, ainda tinha os movimentos. A gente que está acostumado, né, já tinha costume, a gente sabe que a Sofia estava com crise convulsiva ainda, apesar da medicação. Ela tomou 1,5 ml de diazepam, e tomou mais algumas outras medicações. E mesmo assim, ela não estava apagando. Não estava voltando, a medicação não estava dormindo, o cérebro não estava desligando. Então assim, as coisas graves que aconteceram nesse dia 27 foram o seguinte: a nossa filha estava passando pela crise, 2 horas, não estava voltando, não estava descansando, o cérebro não estava desligando. Segundo, o hospital não queria, por protocolo, não podia transferir. Não vou dizer o que é certo, o que é errado, mas a gente achou uma situação muito mais piorada naquele momento, porque o hospital não podia transferir para o hospital do plano de saúde da Sofia. Porque o SAMU, ele não leva do público para o privado. E não funcionam telefones que interliguem o sistema público com o outro hospital público para que a Sofia pudesse ser transferida para um local. Sistema, então, né? Online, né? O fato de a Sofia estar convulsionando e ela não estar estável, não poderia ser transferida. E ao mesmo tempo a equipe médica não podia fazer nada. Chegou ao ponto de não tinha raio-x, não tinha laboratório, não tinha nada. Então, chegou ao ponto de a equipe médica dizer para a Érica, na hora que eu saí tentando resolver, que se a Sofia não parasse de ter as crises, que a Sofia ia ser entubada. Nossa, gente, eu vou dizer com todas as palavras para vocês, foi um dos piores dias das nossas vidas, porque nós tivemos uma sensação de impotência tão grande. A gente foi que 3h40 da manhã uma médica que trocou o plantão com outro médico, deu uma medicação para a Sofia, que eu não lembro o nome, foi que a Sofia conseguiu desligar. E aí depois disso, depois desse turbilhão de coisas que aconteceram, aí ela ficou naquela ansiedade, né? E aí, quando ela acordar, será que teve alguma sequela, alguma situação? Passa de tudo na cabeça dos pais. Pode ser que você que seja profissional de saúde tenha pensando, mas é óbvio que não, ela estava tendo só uma convulsão que nem febril era, né? Ela estava tendo só uma convulsão. Gente, você como pai e mãe, você já passou por isso no passado. A Sofia, quando teve 2 anos, a gente teve várias vezes a Sofia tendo várias crises durante o dia. Era terrível pra gente, nós chorar. E sendo que essa crise que ela teve foi muito mais forte. As crises que ela tinha antes eram crises de ausência. E essa crise foi generalizada, né? Generalizada. Então, assim, antes era só movimento facial, boca, olhos que ela tinha. Dessa vez, não. Os braços, era generalizada. A coisa mais terrível possível que um pai e uma mãe pode presenciar com um filho. Enfim, pessoal, a Sofia estabilizou, era mais ou menos 4 horas da manhã, já estava descansando, dormindo. Nós oramos com a nossa filha, pedimos a ajuda de Deus naquele momento. E assim... Porque a gente sabia que ali somente mesmo Deus poderia. A gente sabia que Deus era o único que podia fazer alguma coisa ali, ou operar um milagre. E assim, gente, todo mundo orando, a família, as pessoas na torcida para que as coisas melhorassem. E só eu e Érica ali no SPA. E enfim, quando deu 6 horas da manhã, ainda havia uma indecisão do que ia ser feito. Foi que nós conseguimos falar com a médica da Sofia, que ela disse que a Sofia precisaria ficar 24 horas em observação e ver se a gente conseguia transferir ela para o hospital do plano.
Mas só que a equipe médica não estava permitindo do SPA que isso acontecesse. Queriam transferir, só um minutinho, queriam transferir a Sofia para o Hospital João Lúcio, Joãozinho, aqui em Manaus, que me corrigem nos comentários, foi o que foi me passado, é o que a gente sabe, que é um hospital de trauma, por mais que seja a especialidade cabeça, neuro, é trauma. A Sofia era uma situação clínica que precisava passar por um ambulatório. Reajuste de medicação e ficar realmente em monitoramento. Em monitoramento. O que aconteceu? Não deixaram a gente transferir ela para o hospital privado, o convênio dela. Chamaram o SAMU, que chegou mais ou menos 6 e pouco da manhã aqui no SPA e transferiram ela para o João Lúcio. Agora, adivinha o que aconteceu? Chegou lá no Joãozinho, a médica disse que tinha sido... Os médicos, 2, 3 médicos que foram atendidos. Disseram que não era para ter transferido para lá, que era uma crise convulsiva, que era normal, que já estava controlada, que não podiam fazer nada e que deram alta para ela. E aí a nossa sorte é que a médica ela fez todo o ajuste da medicação pelo telefone, pelo WhatsApp, e aí a gente imediatamente ajustou a medicação em casa e ficamos monitorando ela em casa. Mas poderia ser que de repente se pudesse ter um detalhe importante, já era quase 11 horas da manhã, a Sofia ainda não havia acordado. A gente estava um pouco mais tranquilo, mas a gente estava ansioso. Ela acordava e dormia. A gente ficou muito feliz, era umas 5 horas da manhã, porque a Erika foi trocar a roupa dela, que ela vomitou. Ela poderia ter bronco aspirado, inclusive. Não fizeram nenhum raio-x para saber. Não tinha. Mas no Joãozinho também não foi feito raio-x. Então assim, pessoal, o que aconteceu? A Sofia, graças a Deus, 11 horas da manhã acordou. Do pior dia, da pior madrugada das nossas vidas, a gente teve uma das melhores manhãs das nossas vidas, porque a Sofia acordou. A gente fez alguns testes pessoais, né? Saber se tinha algum problema. Gente, inclusive nesse dia a minha irmã tinha acabado de chegar de viagem, a gente fez uma videochamada, a Sofia tinha acabado de acordar. E, gente, graças a Deus deu tudo certo. Sofia voltou pra casa, não tive nenhum tipo de sequela. Pelo contrário, né? A gente ficou teve algumas coisas que a gente percebe que a Sofia ficou mais espertinha, aquele negócio todo. Então assim, gente, é isso que a gente queria compartilhar com vocês, o pro vídeo não ficar tão longo. Eu e a Erika estamos muito felizes nesse período de quarentena agora, a gente tem feito, tá sendo um pouco difícil, né, Erika, pelo fato de a Sofia não estar fazendo as 100% atividades, das atividades, né, como eram feitas. As externas, aquele negócio todo. Por conta de que tem que também dar atenção pro Heitor e pra Laura com as aulas deles online, né? E muita coisa, né, a gente terminou acumulando por conta da quarentena. Sofia, né? Vem cá, Sofia. A gente agora passa a ser dona de casa, cozinheira, lavadeira. Ó, filha. Tudo ao mesmo tempo, né? Então não dá tempo pra muita coisa, mas isso tudo vai passar rápido. Tchau pro pessoal, né? Tchau, beijo. Tchau, pessoal. Dá beijo. Dá beijo pro pessoal, né? Gente, ela tem brincado tanto com os irmãozinhos. Heitor, antes de dormir, cadê? Abraçando. Abraço na Sofia, beijo na Sofia. Olha só. Peraí, deixa eu pegar aqui a câmera. Vem cá com os irmãozinhos. Olha só. Cadê? Abraça, Sofia, abraça. Abraça a Sofia. Abraça a Sofia. Sofia, olha o Heitor. Olha o Heitor. Dá um beijo na Sofia, dá, Heitor? Sofia, beijo, Heitor. Beijo, filha. Beijo, Heitor, Sofia. Sofia, beijo, Heitor. Beijo, Heitor, Sofia. Ela tá tímida agora, porque ela... Beijo, Heitor. Bem, pessoal. Tchau pra vocês. Tchau. Tchau. Deixa o like. Bem, pessoal, se inscrevam no canal. Ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Que a gente vai voltar. Tá voltando a gravar aos pouquinhos agora. Tem muito conteúdo legal, a gente vai compartilhar muita coisa. E deixe sugestões nos comentários de assuntos que vocês gostariam que nós falássemos. Tchau, pessoal!